Sejam bem-vindos ao Cristão do Mundo Real. Hoje nós temos um testemunho muito especial e eu quero que você venha conhecer a história da Camila junto comigo. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos sua participação. Conta um pouquinho mais da sua história para nós. Então, eu nasci em um lar cristão, né? Éramos meu pai, minha mãe e minha irmã e eu, minha irmã mais nova. E, como eu falei, né? Eu era filha de crente, mas não sabia o que era o verdadeiro significado de ser cristã, de servir a Cristo, né? E aos 17 anos eu me casei. Por opção por ou opção, por determinação? Não, por opção. Né? Concluí o ensino médio e já me casei. E 2 anos, quase 3 anos após, eu tive a minha primeira gestação. Nessa gestação eu já tive um aborto, né? Essa gestação também foi planejada, apesar do curto tempo ali de casamento. E 3 meses após, engravidei novamente. E nesse tempo eu estava fazendo faculdade. Porque se tem uma coisa que o meu marido sempre me ensinou, me incentivou, né? Era que eu deveria estudar sim, ele sempre me apoiou nisso. E a minha gestação, ela começou a apresentar alguns riscos, comecei a ter alguns problemas, sintomas assim de alguma coisa relacionada ao fígado, então icterícia, né, inchaços. E eu ia aos médicos. Isso você tinha quantos anos? Isso eu já tinha 19. 19 já anos. Tinha 19. Entendeu? Tava velho. Ainda tinha 19, né? Assustei, achei que nós... Não, 19. Então, daí eu comecei, né, a ir aos médicos e questionar o porquê. E comecei a ter alergias e tudo mais, e ninguém falava nada. Tratava como uma alergia, até fiz alguns exames relacionados à hepatite e tudo mais, e nada. Quando eu estava quase completando o 8º mês de gestação, eu passei mal à noite e precisei ir para o hospital. Lá estava, graças a Deus, um residente, que era amigo de uma amiga minha, né? E o meu médico não quis me atender naquela noite, porque ele estava em uma festa, e foi esse residente que Deus preparou para estar lá, para me atender. E ele se interessou pelo caso e fez o exame para ver se detectava colestase hepática. E fechou. Desculpa. Colestase hepática, o que é? O que é colestase hepática? Bom, eu vou explicar, né, da maneira que eles nos passaram, porque também sou leiga, né? Colestase hepática, na verdade, é algo assim da minha formação anatômica, na verdade. O canal por onde passa a bilis, né, que é o líquido, normalmente, ele é voltado para fora. No meu caso, é voltado para dentro. Ele tem uma curvatura para dentro. Conforme o meu útero crescia, pressionava. Então, isso atrapalhou, né? Fez com que fosse parando as funções do fígado e tudo mais. E o que acontece? Por que é só na gestação? Exatamente devido ao crescimento do útero. Sim. E quando você descobre essa condição, você precisa fazer uma cesárea de emergência, porque eles priorizam, né, a mãe, exatamente, e não o bebê. Você estava de quanto tempo? Eu já estava entrando ali ele nasceu de 36 semanas. Ah, tá. Né? 8º mês já. Isso. E essa doença, ela pode acarretar em muitos danos ao bebê. Por quê? Há alguns dias o bebê já não se mexia, já não tinha movimentos. Nesse dia que eu fui, ele não se movimentou por muito tempo. Então, era o risco grande dele nem sobreviver, né? E se sobrevivesse, ter sequelas. Então, a cesárea de emergência foi realizada. Realmente, ele não chorava, né? Quando ele nasceu, já levaram para a UTI. E eles me falaram que, como ele entrou em sofrimento, ele engoliu mecônio, que seria, né, as fezes do bebê. E isso nós sabemos que pode causar infecções, acarretar em muitos danos. Então, as próximas horas foram de muita tensão devido a isso. Foram passando os dias, eu voltei ao normal, né? Todos os níveis lá de icterícia. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. O médico te falou do risco
Sim, falou. Que teria de perder o bebê. Sim. O que passou na sua cabeça que você engravidou ali a primeira vez com 17 para 18 anos? Eu já estava ali, na verdade, eu perdi o bebê com 19, engravidei com 19. Foi bem curto o espaço de tempo entre uma gestação e a outra. Sim. Você já tinha perdido um filho. Já. Praticamente, mesmo que o médico fala que tem chance de perder para a mãe, já pensa que vai perder. Sim, já tinha, né, aquele receio, já via. O que passou na sua cabeça nesse momento e como foi a sua relação com Deus? Nesse momento, nós nos apegamos muito a Deus, né? Porque é o único recurso, é a única mão para segurar é de Deus. Sim. Porque estamos ali, vulneráveis, nas mãos de médicos. O hospital em Telêmaco, que foi a cidade que o meu filho nasceu, Telêmaco Borba, não tinha tantos recursos, né? Então, eles trabalharam com o que tinham. Segundo o médico, dependendo do que fosse, talvez ele não suportasse uma transferência se fosse necessário, né? Ele tem toda aquela questão de ir para a central de leitos e aguardar e tudo mais. Uma pergunta. Nesse momento, igual o Joel já te perguntou sobre a questão de Deus, você acha que ali você já teve aquele encontro que você disse que ainda não tinha tido? Ou você ainda não tem? Ou você acha que foi mais na fé que você aprendeu a ter? Na fé que eu aprendi a ter. O encontro, hoje, depois das outras experiências, eu vejo que foi na fé que eu aprendi a ter. Legal. Né? Legal. Então, passaram-se alguns dias ali, ao todo nesse momento foram 7 dias de internamento, tanto meu quanto do Eduardo. E, graças a Deus, eles ficaram impressionados, mas nenhum dano neurológico, nada. Ele já tem 16 anos. É um menino de 1,90. Pequenininho. É atleta de natação. Ele é um menino, assim, muito inteligente. Então, assim, não teve nada de sequelas, né? Ele foi pra UTI, da UTI... Foi pra UTI, depois ele foi melhorando, apresentou todos os sinais, né? Precisamos ficar até um pouco mais, porque daí ele teve a icterícia, né? Então precisou ficar lá no banho de luz, que é protocolo, e fomos para casa. Então passaram-se alguns anos já, o Eduardo já estava com 5 anos, mais ou menos, não, uns 3 anos, aí veio outra questão na família, né? É um problema daí relacionado já ao casamento dos meus pais, que por mais que eu já fosse casada, né, já tivesse filho, foi algo que abalou muito, porque ele era pastor, né, e tudo mais, e aconteceu o divórcio dos meus pais. O seu pai era pastor? Era pastor da Assembleia também. Na cidade de Telêmaco Borba? Isso. E o processo todo, todas as questões, foi muito difícil, né? E foi na mesma época que eu vim, a primeira vez que eu já morei em Campo Mourão, há uns anos atrás, né? Retornei há 3 anos. Coincidiu com a tua mudança? Coincidiu com a minha mudança. Então, vim pra cá, a minha mãe morava em outra cidade, minha irmã em outra cidade, e essa situação acontecendo. Nisso, eu não estava numa fase legal no casamento também, a gente estava com muitos, né? Nós estávamos com muitos problemas, e... nesse momento foi quando nós saímos da igreja, né? Más companhias, muitos fatores, né, que aconteceram nessa época e abalou muito o nosso casamento. Eu morei aqui em Campo Mourão antes 3 anos, anteriormente, e era um cenário, assim, uma situação de muitas brigas, era muito difícil. E nesse momento começou a aparecer os primeiros sintomas de depressão, né? Então, eu tive ideação suicida, tentei, né? Eu me cortava, eu tomava remédio, e era algo assim tão forte. Eu não digo que a depressão é algo que é algo espiritual, porém ela abre uma brecha para enfraquecer esse lado. Então, nós acabamos deixando entrar. E era uma situação assim, eu acordava com algo assoprando o meu rosto, e sempre estava aquela figura
nos pés da minha cama. Ele não, eu falo ele, né? Mas assim, não mexia a boca, mas falava pra mim. Mas era uma figura abstrata, negra. Tipo... Não, era como se fosse um homem muito alto. Recebia os olhos? Não. Não, era Só só uma sombra. Só uma sombra. E ele me falava, olha, pega aquela faca, não, faz isso. Te instruir. Sim. E o tempo todo eu estava só pensando nisso. Só como morrer, como acabar com tudo. Porque a pessoa, quando ela está com ideação suicida, o que acontece? Ela acha que é melhor que as pessoas vivam sem ela do que com ela, que ela só está ali para prejudicar as pessoas. E você não, em momento algum, você pensava no Eduardo em si? Não, porque pensava exatamente o contrário. Se eu ficar aqui, eu vou piorar a vida do meu filho. Né? Entendo. Não, ele precisa... Era melhor ele ficar com minha mãe, com a minha sogra, com o pai dele, do que continuar comigo em vida. Né? Assim, junto com ele. E isso se estendeu, foram vários episódios, só que sempre Deus acordava meu marido do jeito que fosse. Ele sempre chegava no momento certo. Você não chegou, então, a se cortar? Me cortei algumas vezes, mas nada assim que fosse... Nossa, eu preciso levar para o hospital, preciso, sabe? Era mais superficial. Sim. E você lembra disso? Lembro. Lembra? Uhum, lembro. Remédio você chegou a tomar? Tomei. Eu tomava medicamentos, eu tentava com produtos de limpeza, batia, voltava. Eu nunca precisei fazer uma lavagem estomacal, nunca precisei nada disso. Era algo assim que eu ficava, meu Deus, mas por que eu não morro? Eu quero morrer, eu tô tentando morrer, por que eu não morro? Né? Nessa época. E... Brigava com Deus ainda. Brigava com Deus. Camila, eu vou perguntar não, porque assim... Pode perguntar. Pode perguntar. Mas como que era? Assim, você olhava pra sombra. Uhum. Ela te buscava na cama, tirava você... Sabe aquela cena como se fosse algo opressor ali o tempo todo com você? Como se você andasse e aquilo estivesse do seu lado o tempo todo? Era assim. E hoje você atribui isso pro espiritual? Sim, espiritual. Hoje eu entendo completamente que era isso. Eu já entendia, na verdade. Eu já sabia do que se tratava, tanto que eu nunca tive medo. Mas eu estava tão fraca e tão desesperada que eu dava lado sim. E eu ia tentando, né, fazer alguma coisa. E o seu esposo nesse tempo, assim, qual que era a reação que ele tinha com você? Em algum momento ele se preocupou de, por exemplo, não, vamos procurar ajuda? Sim. Aí, primeiro ele me mandou pra casa da minha mãe, fui lá passar uns dias e ele me ligou. Ele falou assim, olha, Camila, a faculdade anterior, voltando só um pouquinho, eu tinha trancado. Quando eu tive o Eduardo, né, que era lá em Telêmaco Borba. Quando eu vim pra cá, ele falou assim, olha, você gosta muito de estudar, então você vai estudar. Ele só me ligou e falou, fiz tua inscrição no vestibular, é tal dia. E eu voltei, fiz, mas assim, né, não estava tão animada. E ele fez pra psicologia, ele falou, não, você... É um curso legal, vamos lá e tal. E nunca passou pela minha cabeça fazer psicologia. Nunca. A faculdade que você fazia antes? Direito. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Então, fui para psicologia, né? Fiz tal. E nessa época, a universidade, ainda, né? A faculdade aqui, ela oferece um atendimento na própria universidade ali. E foi onde eu comecei. Fiz acompanhamento, sim, com um psicólogo, né? Fiz tratamento psicológico. E nesse período, seus pais se separaram? Foi a separação efetiva dos seus pais? Não ainda. Não. Ainda estava naquele momento que um me ligava, outro me ligava e falava uma coisa e outra, e muitas situações acontecendo. Ô Camila, você comentou que um tempo antes você tinha saído da igreja. Sim. Né? Quando começou a ter esses episódios, as pessoas da igreja ficaram sabendo? Aqui não, porque quando eu vim pra cá, eu fui 2 vezes na igreja. Eles até foram na minha casa, mas eu não vinculei. Não queria ir. Eu estava numa fase rebelde. Né? Vamos dizer assim. Rebelde. Então eu não ia pra igreja. Eu ficava em casa. Né? Eu ficava em casa e era churrasco também, assim, né? E tudo mais. Essa vida. E... nessa época, não. Só nossa família sabia. E eles, aonde cada um estava, não minha mãe, mas a minha sogra, as minhas cunhadas, entraram em campanha de oração, né?
O tempo todo. O tempo todo. E nisso, que eu não estava mais aguentando, e até falei com a minha sogra, meu sogro, tudo, relatei o que realmente estava acontecendo. O meu esposo foi transferido para uma cidade chamada Mafra, lá em Santa Catarina. Aí nós fomos, exatamente quando era a cartada final. Então saímos daqui e fomos para Mafra. Chegando em Mafra, continuei minha faculdade, só que ainda os pensamentos vinham, aquela mesma situação vinha. E um dia meu filho estava na vizinha brincando e meu esposo estava trabalhando, ele trabalhava numa cidade próxima, Mafra. E quando ele chegou, eu estava de joelhos, no trinco da porta eu enrolei o ferro e enrolei no meu pescoço. Então eu estava de joelhos. Algo não me deixava levantar dali. O que você enrolou no pescoço? O fio do ferro de passar roupa. Ela enroscou Enrosquei no trinco da porta e enrolei no meu pescoço. E fiquei de joelhos. Ali, paradinha, só esperando. Só que nisso meu esposo chegou. E foi desenrolando, desesperado e tudo mais. E a partir daquele dia ele falou, não, Camila, não dá mais. A gente tem que ver o que está acontecendo, né? Nós temos que dar um ponto final nisso. E nós conversamos muito, eu e ele. Em relação ao nosso casamento, nós sentamos, tivemos uma conversa. Naquele dia nós decidimos que nós iríamos encerrar aquele casamento e reiniciar novamente, né? Então, foi a melhor coisa que nós fizemos, sentar, conversar, né? E reiniciar. Sim. Daí eu consegui voltar para a igreja, lá em Mafra. Então, eu comecei indo um pouquinho, devagarzinho, conheci as pessoas lá. Na Assembleia de Deus também. Na Assembleia de Deus. Uhum. Conheci as pessoas de lá, eles foram me acolhendo. E tudo isso deu 1 ano, estando em Mafra. Quando estava se aproximando de 1 ano, um dia Deus usou um pastor que não sabia da nossa história, porque nós não tínhamos ainda esse vínculo com ninguém, né? Nós estávamos lá conhecendo um ou outro, mas... E ele falou assim, ele me apontou e falou assim, olha, hoje Deus está te chamando para fora da caverna. Você esteve na caverna até hoje, e hoje você está saindo dela. Vem para fora, porque hoje é o dia que você está liberta de tudo isso. E eu peguei de verdade aquela palavra para mim, nós dois, né? E a partir dali, as coisas foram mudando. Alguns meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Aí retornou o quê? O medo de voltar à doença, né? Porque o médico havia dito o quê? Se você tentar engravidar, se você engravidar, ela vai voltar. E independente, se nós detectarmos ela com 4 meses, nós tiramos o bebê. Porque a prioridade é a vida da mãe. E então, já fui com aquele receio, nós dois, né? Fazendo faculdade ainda. Fazendo faculdade. Tudo isso durante a faculdade. De psicologia. De psicologia. E teve toda essa questão, né? Foi uma gestação tranquila, só que quando eu estava no 6º mês, meu pai foi assassinado lá em Telêmaco Borba. Meu Deus. Seu pai que é pastor. Meu pai que era, porque ele tinha se divorciado da minha mãe, né? Então ele estava fora nesse período. O divórcio deles foi concluído lá em Mafra, quando eu estava lá. Então tudo isso foi acontecendo. E foi antes de você voltar para a igreja. Foi, ali, durante esse período, isso. Então, ele acabou falecendo, né, dessa forma, foi no dia 20 de dezembro de 2015. E aconteceu tudo aquilo, e eu grávida, né, e ainda bem que uns meses antes nós estávamos bem. Então, nós conseguimos conversar melhor, resgatar alguma coisa, né? Porque durante a separação vocês acabaram se afastando. Muito. Uhum. Eu conversava, atendia e tal, mas assim, não era mais aquele vínculo. E por que se afastou? Nós tínhamos. Pelos motivos, né? Pelos quais eles se divorciaram, abalou muito, né?
Então, assim, isso fez com que a gente se afastasse. E quando foi em fevereiro, eu estava de 34 semanas. Devido a todo o estresse e tudo mais, eu comecei a perder líquido, né? E fui até o médico, ele fez ultrassom, ele falou que eu estava com bolsa rota, que é quando a bolsa, ela fura, ela não rompeu. Ela furou e foi vazando aos poucos. Fui perdendo, né, o líquido amniótico aos poucos. E só tinha um bolsão, que eles falam que era uma quantidade maior de líquido, próximo ao rosto do Gustavo. Tentei ficar, né, ele me internou por 1 semana, eu fiquei sem me mover na cama, tentando hidratar e segurar ao máximo, mas não deu. Fiz a cesárea. Gustavo, ele não conseguia também respirar, né? Ele nasceu um bebê assim, ele chorou, mas era aquele choro cansado, ele tinha muita dificuldade. E no outro dia eles entubaram, né, o Gustavo. Porque devido a ficar com pouco líquido, ele teve infecção. E a infecção generalizou. Teve uma noite que o pediatra nos falou, olha, não tem... Foi para UTI também, né? Outra experiência de UTI. Ele falou assim, não tem mais o que nós fazermos. Aí nós tentamos conversar com uma prima do meu esposo que trabalhava no Pequeno Príncipe, tudo para ver o que dava para fazer, transferir. Só que ele estava, em Mafra tem uma maternidade que ela é referência para o estado lá de Santa Catarina. Então ele estava no melhor lugar. De recurso, era no melhor lugar. E nessa noite, esse pastor, né, que Deus usou para falar comigo, eles se tornaram nossos amigos. E eles foram na minha casa e fizeram uma oração, né, para que Deus fizesse a vontade dele. E foi o único dia que eu fui para casa de verdade, porque lá em Mafra, na maternidade, tem o quarto das rosas, que eles falam, que é onde as mães de bebês prematuros, bebês de UTI, pode ficar, né, enquanto o bebê está lá na UTI, as mães podem ficar nesse quarto das rosas. Tem todo o amparo e tudo mais. E daí, no outro dia, 7 horas da manhã, nós já fomos para a maternidade para ver o que tinha acontecido, como que foi a noite. Quando eu cheguei lá, o Gustavo estava, né, se movimentando e sem o tubo. Né? Um dia antes ele estava mal, não tinha mais o que fazer, não reagia a nada. O médico falou que não tinha perspectiva. Não, ele falou assim, agora é com ele, é o bebê, ele que vai ter que reagir. E chegamos lá e perguntamos o que aconteceu. As enfermeiras falaram que ele mesmo se destubou, o próprio bebê. Puxou. Uhum. E estava lá, ele estava com sonda, estava com todas as outras medicações, mas respirando, e eles deixaram para ver, né? E só foi melhorando, né? Então, 2 dias depois, ele mesmo puxou a sonda. Então, é como se ele fosse decidindo mesmo, mas a gente sabe que foi Deus que entrou com providência ali também, né? E depois, 1 ano de acompanhamento para ver se tinha algum dano, também toda aquela espera, né? Algum dano neurológico e tudo mais, mas graças a Deus também nada. É um menino perfeito, super agitado, mas é perfeito, tá? Né? Não tem nada de sequela, graças a Deus. E a doença não voltou. Tanto que ele nasceu devido a outra questão. Não e foi nasceu de quantas semanas? 34 semanas. O Eduardo tinha nascido de 36. O Gustavo de 34. Gustavo de e 34. A doença hepática não veio não nessa voltou. gestação. Não, nada. Nenhum sintoma, nada. E então, nesse período, o que eu percebi, né? O que eu interpretei? Aconteceu tudo aquilo com meu pai, foi um baque muito grande, mas veio o Gustavo, veio adiantado, também foi uma prova, mas eu desfoquei, né, daquilo, da morte do pai em si, de todo o medo que nós estávamos, e precisei focar no bebê. Porque aconteceu tudo aquilo, mas eu sabia que eu tinha que lutar por quem estava ali agora. Sim. Que pelo pai não tinha mais o que eu fazer, não poderia fazer nada.
Então eu foquei no meu filho. Não que eu não vivenciei luto, não elaborei luto, isso aconteceu aos poucos. Mas em relação a ele ali, naquele momento, eu consegui mudar esse foco, né? Não, eu preciso me preocupar agora com ele. Meu foco é ele, é o bebê. Meu pai, eu não posso fazer mais nada por ele. Sim. E isso se estendeu. E eu nunca parei de estudar. Eu fiquei em licença maternidade, né, da faculdade, fazendo provas e tal e tal. Quando chegou, isso foi em fevereiro. Quando foi em fevereiro do outro ano, o Gustavo fez 1 ano, de 2017. Isso. No dia da apresentação do meu projeto de TCC, último ano, descobri que eu estava grávida novamente. Nossa, eu ia falar isso. Agora, meu Deus do céu. Veio o terceirinho. Veio o terceirinho. Sim, no dia. Até foi muito engraçado o dia da apresentação, porque eu passei mal lá, e os professores, tá grávida. Eu falei, tô. E todo mundo caiu na gargalhada, então foi até uma diversão. Mas não foi planejado? Não, eu tomava a pílula. O Gustavo foi planejado? O Gustavo também não. Também não. Foi só o Eduardo. Só o Eduardo. E foi após 9 anos tomando pílula também. Mas quando você engravidou do Gustavo, você estava tomando pílula? Eu tinha parado fazia 1 semana só. Mas aí era todo um processo de sair do organismo e tal e tal. E por então, que assim, tinha parado? Porque eu ia trocar de método. Um método que, como que era muitos anos, né, com pílula, ele indicou outro método para que não tivesse... Tanto hormônio. Isso. Cocadil. Isso, Dil. Tá por dentro. E depois, né, quando eu estava chegando próximo ali, então foi um ano bem corrido. Último ano de faculdade, Último ano de faculdade, TCC, estágio, algumas disciplinas que eu precisei fazer depois. Levavam pra creche, o outro ia numa cidade que eu não tinha família, mas tive pessoas que Deus me deu como família, que me ajudavam muito. E eu falava pra Deus, por favor, eu quero terminar essa faculdade, eu preciso encerrar essa faculdade, eu quero me formar e eu quero sair do hospital com esse bebê nos braços. Eu não aceito mais um filho de UTI. Não, eu não quero que esse seja pra realmente fechar com chave de ouro. E eu tive eu apresentei o TCC em uma quinta-feira, com uma plateia enorme, porque eles estavam, inclusive, apostando que eu entraria em trabalho de parto no dia. Eles até me colocaram primeiro para apresentar, assim. E 1 semana depois, o Leonardo nasceu de uma cesárea agendada, sem nenhuma intercorrência. De quantas semanas? Normal, 38,5. Até o prazo que era para ir. Uma cesárea agendada, saí com ele nos braços, não teve nenhuma intercorrência. Normal. Tudo normal e sem a doença hepática, né? Então, assim, por que eu falo que eu aprendi depois? Esse encontro com Deus veio quando ele me chamou para fora da caverna, lá atrás. Aí sim eu reconheci Deus. E a partir de lá ele foi se apresentando para mim, né? Nas outras situações, olha, eu tô aqui, eu estou aqui, estou aqui. Tanto com o meu filho e tudo mais, né? Durante esse processo da depressão e a conclusão, né, da minha faculdade. Eu concluí em dezembro de 2017, mas a formatura foi em 2018, com os 3 filhos, inclusive. Eu falo que todos os diplomas estavam lá. O diploma tem... eu tenho uma foto lá na minha casa, os 3 filhos e o diploma. É óbvio. Sim. E não é fácil, né? Fazer uma faculdade com 2 gestações? Não foi fácil, né? Eu tinha... E outras questões, mudanças e tudo, mas eu vejo, o período que eu fiquei em Mafra, eu vejo que foi algo, assim, uma escola. Eu precisava ir para aquele lugar, eu precisava conhecer as pessoas que eu conheci. Lá eu tive um crescimento, assim, eu tinha dificuldade de me comunicar com as pessoas e lá eu tive isso, né? Eu precisei me esforçar mais ainda, porque era uma faculdade, era uma universidade, então era grande, e eu precisava entrar em uma turma, entrar em outra. Eu pensava, não, qualquer momento volta a depressão. Você era uma pessoa tímida? Eu era. Muito tímida.
Muito tímida. Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Tô ligando os pontos. Você comentou de quando você começou a querer tirar a sua vida. Nessa época, os seus pais já estavam se separando? Já. Já? Já estava. Você acha que tem alguma relação, né, esse divórcio dos seus pais com o que você estava passando espiritualmente ali? Eu acredito que foi um dos fatores que pesou, mas não foi só isso. Porque a depressão, ela é acúmulo de coisas, né? As pessoas vão acumulando, elas vão guardando escolhas ruins, né? Arrependimentos que você não elabora ali e você só vai deixando, só vai guardando, repete erros, então muitas coisas. Então foi um fator muito importante, que pesou muito, mas não foi só isso, né? Foram um acúmulo de situações. Foram várias situações. E os seus pais, eles estavam cientes da sua situação? Não. Ou foi algo que, tipo, ficou camuflado para eles por conta de tudo que eles estavam passando também? Naquela época, não sabiam. Minha mãe, olha, eu acho que quando ela assistir, ela vai... Esse podcast, ela vai descobrir mais coisas. A minha mãe, ela teve... Nessa época, ela teve muitas questões, assim, ela teve 2 infartos, então, assim, eu preservava muito ela, né? Eu sempre preservei isso, então eu não falava. A família do meu marido, sim, sabia. Você cresceu na igreja que seu pai era pastor? Meu pai, eu cresci na Assembleia de Deus, meu pai foi a pastor um tempo depois. Ah, tá. Quando meu pai foi a pastor, eu já era casada, já estava casada. Ah, então ele não foi o seu pastor? Não foi meu pastor, não. Entendi. Não foi. E você acha que por causa do seu crescimento ali dentro da igreja, né, de você estar no meio da igreja, você acredita que alguma coisa na sua infância foi forçado, que gerou alguma coisa que daí você não quis mais ficar, que você quis sair ou não? Não, isso eu falo com propriedade, né? Porque hoje eu olho para trás e eu nunca fui forçada a nada. Claro que quando nós somos crianças, nossos pais nos levam junto com eles para a religião deles e tudo mais. Mas não, era o que eu queria, eu gostava, eu participava bastante. Só que o meu problema foi escolhas ruins que eu fui responsável por elas, não culpo ninguém. Só que quando aconteceu aquilo com meu pai, e estava acontecendo tudo no casamento, aí sim eu culpei Deus. Aí eu esqueci que eram minhas responsabilidades ali, era minha escolha, né? Então eu tive esse ponto. Aí eu saí. Não adianta ficar aqui, era uma revolta com todas as pessoas, porque deveria estar todo mundo errado. Né? Qual foi essa escolha ruim que você teve? Muitas escolhas ruins, né? Os pais nos ensinam em caminhos corretos. Você teima e às vezes quer conhecer, né, os caminhos errados. Deu um então, exemplo. esse tipo. Olha, por exemplo, bebida, esse tipo de coisa, más companhias, né? Frequentar lugares que lugares que não eram pra mim. Você só bebeu ou chegou a usar alguma coisa mais pesada? Só bebeu? Só. Você não traiu teu marido? Não. Não, nem seu marido? Não teve isso. Então, só que foi desgastando, eram muitas brigas, né? Eram muitas brigas e desconfianças aqui e ali. Então, tudo isso. E você tinha o medo de acontecer com você o que aconteceu com seu pai e com a sua mãe? Sim. Porque eu venho de uma família que é esse o histórico. Já tinha, antes dos seus pais, já teve episódios de separação, Sim, então? Já. Então, essa que foi a questão, né? E como que é a conversa com seu esposo em relação a isso? Sobre A separação. Na época, era até uma opção, né? Nós já estávamos cogitando, mas hoje não. Hoje é batalhar mesmo e seguir em frente. Não tem nada, a nossa vida hoje não tem nada a ver com a que era antes. Não tem nada a ver. Mas porque você escolheu. Porque nós escolhemos, nós dois. Né? Foi uma escolha dos dois. Escolhemos. E como que vocês retornaram para Campo Mourão? Porque vocês estavam em Mafra e hoje você está aqui. Como que... Ele foi transferido novamente para cá.
E agora estamos indo também embora daqui uns tempos, né? Mas assim, eu vejo que foi para concluir, para eu viver o que era para eu ter vivido lá atrás, né? Era para, de alguma forma, as coisas precisam acontecer. Sim. Né? Algumas coisas têm que se cumprir na nossa vida e vão se cumprir onde deveriam se cumprir. E eu vejo que é isso. Eu jamais pensava em pegar um microfone, subir num púlpito e falar qualquer coisa e pregar, enfim, palestra, e hoje eu faço isso. Né? É uma dificuldade ainda para mim? Sim. Né? As pessoas falam, mas é psicóloga, não tem nada a ver. E como é para você hoje, assim, você bater de frente justamente com situações como essa? Porque eu acredito que dentro do consultório, sim, você vive muito. com isso, né? Assim, sim. Quando você, por exemplo, recebe um caso de uma pessoa que tem aí tendência ao suicídio, alguma coisa, te leva para esse lugar? Não no sentido de você desejar isso, não, mas te faz pensar tudo aquilo que tipo, você enxerga de outra forma isso hoje, né? Na verdade, é claro que nós não podemos levar o nosso pessoal ali para a clínica, para os pacientes. Isso não. Mas alguns relatos, sim, mas eu vejo como se fosse um filme só, sabe? Sim. Não é algo. Claro que pode ser que eu compreenda de uma forma diferente, mas aí eu sempre coloco que ali naquele momento é sobre aquela pessoa que está na minha frente, não é sobre mim, né? Então isso eu já aprendi a trabalhar tranquilamente. Mas sim, eu entendo, eu compreendo, mas uma pessoa que não passou por isso também, né? Com estudos e tudo mais, eles compreendem. Eu vivi aquilo e tudo mais, mas eu nunca trago nada meu. Não é nem nessa questão de você levar o que é seu, mas mais no sentido de que eu acredito que quando você bate de frente com aquela história que você já viveu... você relembra, né? Tipo assim, vem, né? Tipo, nossa, você fala assim, nossa, eu já passei por isso. Sim, isso vem. Isso com certeza vem. E uma dúvida, assim, uma curiosidade. Como que você descreveria, assim, o seu marido no período em que você estava depressiva? Tipo, ele teve muita paciência, porque eu acredito que, tipo, conviver com uma pessoa que chega com um filho pequeno, né? Sair para trabalhar. Sim. Como que foi isso? Não, ele teve muita paciência. Mesmo nós dois o nosso casamento estando desgastado naquela época, ele teve muita paciência. Muita paciência. Né? Ele me ajudou muito, muito mesmo. Eu sou muito grata por ter ele na minha vida. Eu fiz a escolha certa. Então fala o nome do teu marido, que até agora eu não ouvi. Kleberson. Viva o Kleberson, né? Viva o Kleberson. Parabéns, viu? Eu fiz a escolha correta, com certeza. Eu aprendi a valorizar ele muito mais, né? Ver ele de outra forma. Nada é perfeito, obviamente. Casamento é uma escolha, né? Sim, é escolha. Temos dificuldades. Somos pessoas diferentes, todo mundo né? Todo casal é assim. Mas ele realmente me ajudou muito. Ele é uma pessoa muito importante em tudo, todos os sentidos, né? Graças a ele eu concluí minha tão sonhada faculdade e todos os medos que eu tive, ele sempre me incentivou. Assim, não vai, tem que aprender sim. Então ele é o maior incentivador. É ele. Uhum. E hoje você se imagina, por exemplo, se você consegue se imaginar no direito, atuando no direito? De jeito nenhum. Não. Você se encontrou. Sim, eu falo que muitos psicólogos falam isso, mas a psicologia que me achou, né? Me encontrou. Porque era pra ser assim. Hoje eu vejo que era pra ser assim pelas pessoas que eu já encontrei, né? Dentro da minha profissão. Camila, pra gente encerrar, você comentou que tem histórico na sua família, né, em relação a divórcio, separação. O que você está fazendo hoje em relação a Deus para que isso não continue na vida dos seus filhos? Oração, ensinar, cuidar como eu me relaciono com meu marido na frente das crianças, né? Conversar muito sobre isso. Eles sabem, não tem como, que tem o vô, ele tem a avó do coração, ele tem o vô do coração, teve o outro avô.
Então, assim, nós conversamos de uma maneira que eles sejam capazes ali de compreender, né? Que o casamento é bom e tudo mais. Então, assim, só que tudo é o quê? O que eles veem, né? O próprio Eduardo, que acompanhou a fase difícil da nossa vida, ele, graças a Deus, ele teve a oportunidade de ver essa mudança, né? Que é possível recomeçar, que é possível ter mudança. Ele mesmo comenta. Ele fala brincando, mãe, você era muito doida. Hoje, olha só, e dá certo. Ele falou assim, né? É questão de escolha mesmo. De fazer dar certo. Legal. Sim. Que história, hein? Tentou tirar a vida. Sim. Quase separou. Sim. Os filhos. Os filhos. 2 foi pra UTI. Sim. Quase perdeu a vida, mesmo não querendo tirar. Mesmo não querendo tirar. Né? Separação Sim. dos pais. Sim. É bastante coisa aí pra carregar. Foram várias coisas. Mas tá tudo bem. Isso que importa. Sim. Camila, então assim, a gente gostaria que você deixasse um recado para as pessoas, né? Tipo, como que... O que você deixa, a mensagem que você quer deixar em relação ao teu testemunho, a tua história de vida, realmente assim, incentivar as pessoas a continuarem, seja no casamento, seja com a vida, entender que, tipo, existe luz no fim do túnel. Existe. Tudo depende do quanto nós queremos lutar. Seja pelo casamento, né? Seja pelos filhos. Eu sei que não é fácil, falar é fácil, mas a experiência ela não é. Então não desista. Tem chance sim. Tem um jeito. Para tudo tem um jeito. Sim. Se houver um acordo ali, por exemplo, no casamento, né? Se as partes sentarem e acordarem e decidirem juntos, é possível, sim. É possível renunciar, né? Muita coisa, e vale a pena renunciar muita coisa. Existem coisas que se apresentam muito lindas e divertidas, mas na verdade não são. É só fantasia, é pura ilusão. E não se afastar de Deus, né? Buscar a Deus. Às vezes nós questionamos ele ali, por quê? Né? Mas assim, não se afasta dele. Questiona, mas não larga. Não larga, né? Não se afasta dele, jamais. E é possível sim, né? Lutar, seguir em frente. Isso é possível. Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom, né? Ouvir história, tipo, de recomeço. Sim. Dá uma energia pra continuar. Sim. Eu tive vários recomeços, então vale a pena seguir, né? A vida é uma montanha-russa, né? Montanha-russa. E que bom, né? Que bom. Seria muito chato se fosse tudo reto. Só carrinho bate-bate. Sim, verdade. A interativa aqui, ó. Isso mesmo. Ai, que legal, Camila. Muito obrigado, viu, por ter agradeço. aceitado esse convite, né? Por abrir aí sua história, contar um pouco da sua história aí pra gente, pro pessoal que está assistindo. Tenho certeza que isso vai alcançar muitas vidas, Amém. né? A gente fala do próprio, né, suicídio. O que você comentou aí é primordial. A pessoa acha que ela que está atrapalhando a vida das outras pessoas. Sim. Então que mesmo que ela pense no próximo, o pensar no próximo é tirar a vida dela. E isso não é, né, o resultado final. E é legal para quem está assistindo, de repente está numa situação parecida, que possa realmente parar, refletir, buscar a Deus. A gente sabe que nesse momento é difícil você se ajoelhar, você orar ou até mesmo buscar ajuda, né? Sim. Só, né, uma questão, pessoas também, né? Cuidem umas das outras. Porque eu tive pessoas assim ao meu lado. Agora que nós estamos encerrando, a Paola foi uma delas, inclusive. Né, a Paola me carregava quase no colo, nessa fase muito difícil. Mas tive a Paola e tantas outras pessoas, né? Aqui, em Mafra. Então, assim, cuidem, prestem atenção. Às vezes pensa que é algo, é só para chamar atenção. É para chamar atenção, mas no sentido de estou precisando de ajuda. Sim. Né? Então, ficar mais atentos a isso, no lugar de só apontar e tudo mais. Com certeza. Não tenha vergonha, né, de pedir ajuda, Não, porque... não tem, porque isso acontece.
Mas escolha pessoas, né? Escolha pessoas. Escolha pessoas. Saiba para quem pedir Sim. ajuda. Porque nem sempre a pessoa Não. que você vai pedir ajuda é a pessoa que vai Sim. te levantar. Então, isso é importante. É importante. Muito importante. É isso aí, galera. Existe a luz no fim do túnel. Existe. E a É luz Deus. é essa daqui, ó. Jesus. Jesus.